E minha galera do quinto ano, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Hoje nós iremos aprender o que são sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles servem para dar originalidade à frase. Geralmente é aquilo que a gente utiliza através de gestos e modos expressados. A gente pega os sinais de pontuação para que ele possa dar este argumento na frase. Para a gente começar, a gente pode ter um ponto. Quando a gente tem um ponto em uma frase, a gente pode ter um ponto continuativo e um ponto final. Toda vez que a gente tiver um ponto de continuação, a gente vai estar entre uma palavra e outra, que ele vai estar alegando que aquela frase dará continuidade. E quando a gente tiver um ponto no final da frase, a gente está alegando que ali é o encerramento daquela frase. Então, quando a gente tem um ponto e continua com um texto, a gente está tendo um ponto continuativo. Quando a gente tem um ponto no final de uma frase, a gente está dizendo que aquele assunto se encerrou. Já os dois pontos, que são um em cima e um embaixo, geralmente a gente utiliza para quando a gente for falar algo. Um exemplo, se eu disser, Tayla disse, aí eu coloco dois pontos e falo, a aula de hoje foi boa. Então, toda vez que a gente for dizer uma fala de alguém, a gente vai utilizar os dois pontos. Já temos um sinal que é a vírgula, que nós costumamos utilizar no dia a dia. A vírgula serve para separar um vocativo ou um adjunto adverbial ou elementos de enumeração. Toda vez que a gente tiver uma palavra que tenha esses elementos, a gente vai usar vírgula para separar. A gente não vai dar um ponto de continuação, porque quando a gente dá um ponto de continuação, a gente já vai iniciar com uma letra maiúscula. Quando a gente não quiser iniciar com a letra maiúscula, a gente vai utilizar a vírgula. E para finalizarmos nosso assunto de português hoje sobre sinais de pontuação, a gente tem um ponto e uma vírgula. A gente serve para separar coisas como ingredientes. Quando a gente for falar uma receita, a gente não utiliza uma vírgula, a gente utiliza um ponto e uma vírgula, porque a gente está dizendo que aquela frase continua, mas eu não preciso introduzir uma letra maiúscula, então eu utilizo uma vírgula para separar todo esse elemento. Agora vamos dar início à nossa aula de ciência. O nosso corpo ele precisa de um conjunto de alimentos bons, de nutrientes e proteínas, para que a gente possa ter uma boa alimentação. O nosso corpo ele tem um metabolismo. O nosso metabolismo ele funciona de acordo com a nossa alimentação. Se a gente se alimenta bem, o nosso metabolismo ele vai ter em alto crescimento e desenvolvimento bom. Se a gente tem uma péssima alimentação, a gente vai ter um metabolismo talvez acelerado demais ou até mesmo lento, podendo prejudicar a nossa saúde. A gente costuma dizer que é necessário se alimentar bem porque a gente cria resistência no nosso corpo, deixando ele mais forte para ações que possam vir a acontecer. Caso a gente venha estar doente, a gente vai ter aquela imunidade um pouco baixa, mas não baixa demais, podendo prejudicar a nossa vida até gerar morte. Os nutrientes, eles são de extrema importância para o nosso corpo, porque eles têm a capacidade de nutrir o nosso corpo com vitaminas, sais minerais e outras coisas, para que a gente possa rever situações diversas. Exemplos de alimentos saudáveis são frutas, legumes, verduras e entre outras coisas que podem gerar coisas boas ao nosso organismo. Mas podemos lembrar que tudo em excesso também gera problemas. A gente precisa comer um pouco de cada coisa para que o nosso organismo, nosso metabolismo esteja sempre equilibrado. A nossa aula de hoje termina por aqui e a nossa atividade é impressa.